Boa tarde, galera do segundo ano, tudo em ordem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Física com o professor Alexandre Nogueira, desse projeto muito exitoso do EducaPE, para você, aluno, aprender, para você, aluno, fazer as nossas atividades. Um abraço especial a todos os alunos da rede estadual de Pernambuco e, em especial, a turma do segundo ano A e o segundo ano B e C da Escola Cônego Jonas Taurino. Continuem fazendo atividade remota, continuem participando no WhatsApp do grupo, mandando atividades que vamos fechar o nosso primeiro bimestre. Vamos fechar com o nosso conteúdo lá, com as avaliações. Então, preste atenção e faz as avaliações. A mesma coisa acontece com a avaliação diagnóstica. Se você não pôde participar por algum motivo, não se preocupa. Você vai fazer essa avaliação diagnóstica presencial na escola em outro momento. Nenhum aluno vai ser prejudicado. Ei, meu povo, a aula de hoje vai falar sobre uma revisão dos assuntos de termometria. Termometria que estuda a medida do calor. Preste atenção e olha para mim. Valeu Aninha, você já sabe que temperatura e calor são conceitos diferentes. Porque a temperatura, ela mede o estado de agitação das moléculas. A temperatura é dada em graus e o calor não. O calor é energia que se propaga. O calor é chamado energia térmica. O calor você pode perder ou você pode ganhar. Não existe calor ficar contido no corpo. Então, a termometria é a parte da física térmica que vai estudar a medida do calor, a medida da temperatura. Então, em tela, nós temos o primeiro conceito. Qual é o primeiro conceito, Aninha, de termometria? É o conceito de temperatura. É a grandeza escalar. Se liga que é grandeza escalar, que mede o estado de agitação das partículas que constituem um corpo. A temperatura escalar e mede a agitação térmica. É claro, meu povo, que nós estamos analisando isso tipo microscopicamente. Porque as moléculas, quando o corpo recebe calor, as moléculas começam a se agitar cada vez mais, se afastarem mutuamente. E quanto mais intensa é essa agitação sendo mais intensa, eleva-se o quê? A temperatura. Por exemplo, quando você chega aqui no estúdio do ETEPAC e tem aquele termômetro digital para aferir a temperatura do corpo da pessoa, aquela temperatura é dada em graus. Se você tiver com algum sintoma de febre, o organismo, ele indica que você está com alguma infecção, você aumenta a temperatura corpórea, porque a temperatura é a medida do estado de agitação térmica. Muito bem, nós temos em tela o exemplo de um termômetro, mas não é um termômetro digital, é um termômetro analógico, que é constituído de uma base de alumínio, um bulbo capilar de vidro e a substância termométrica dentro desse termômetro é o mercúrio. Mercúrio é uma substância chamada de substância termométrica ou termotérmica, que ela tem variações de acordo com a temperatura. Bom, então a termometria, povo de Deus, ela vai estudar isso. Olha, a sensação térmica que nós sentimos ao tocar um corpo qualquer constitui um critério impreciso para a medida da temperatura. Deixa eu explicar melhor. Eu estou no estúdio gravando aulas, onde a temperatura ambiente está em 19 graus Celsius. Olha o frio, nem mosquito tem. 19 graus Celsius no maior frio. Aí eu pego uma peça de metal com uma mão e uma peça de madeira com a outra mão. Eu pego o metal e eu pego a madeira. Será que eu tenho sensações térmicas iguais?
Não, porque o metal vai parecer mais friinho do que a madeira, mas eles estão na mesma temperatura. A temperatura do estúdio está a 19 graus Celsius. Se eu pego no metal, eu tenho a impressão que está bem friinho. E na madeira, mais aquecido. Então, ter a noção da temperatura apenas pela sensação térmica é falho, gera erro, porque cada material tem a sua condutividade térmica. Uns conduzem mais ou menos calor e temperatura. É por isso que no texto inicial, a sensação térmica para se medir a temperatura do objeto é um critério não muito peculiar e é um critério impreciso. O termômetro é um sistema auxiliar que possibilita avaliar a temperatura de modo indireto. Olha para mim. Como assim, Nogueira, de modo indireto? Aplicando a lei zero da termodinâmica. Como assim a lei zero da termodinâmica, professor? A criança está febril. O menino está com febre. A mãe suspeita que ele está febril. Esse menino está febril. Olha a carinha dele. Pega o termômetro para medir a febre dele. Então, se ele tiver com febre, a mãe pega o termômetro clínico que está zerado, coloca embaixo o sovaquinho do menino e deixa um certo tempo. Deixa um certo tempo. Porque se a criança ela tiver febril, ela vai ceder o que para o termômetro? Muito bem, calor. O termômetro de mercúrio, ao receber calor, o mercúrio vai dilatando e só vai parar de dilatar quando o termômetro e a criança tiverem com a mesma o quê? Temperatura, chamada de equilíbrio térmico. Então a temperatura do termômetro é a mesma temperatura de quem? Da criança. 35,8, 36 graus Celsius, tá com febre não, foi olhado de Aninha, ela botou olhado nesse menino, então não está com febre. Então, temperatura é medida através do termômetro, que serve para medir de forma indireta. Hein, gente? Vamos ver agora os pontos fixos. Olha, nome, pontos fixos. São pontos constantes. São temperaturas invariáveis no decorrer do tempo, medidas em sistemas que podem ser reproduzidos facilmente quando necessário. Usualmente, são escolhidos os seguintes pontos fixos. O primeiro ponto é chamado ponto do gelo, ou chamado ponto de fusão do gelo. Na pressão de 1 atm, o gelo funde, passa do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius. O segundo ponto é chamado ponto de vapor ou ponto de ebulição, vaporização. Na pressão de 1 atm, que é uma atmosfera, a água ferve a 100 graus Celsius. E é claro que eu estou falando na escala centesimal, na escala centígrada, na escala Celsius, que ela vai de 0 até 100. Mas quando você vai lá nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, é o mesmo estado térmico, só que está em outra unidade, que é Fahrenheit. E existe também Kelvin, que são as medidas da temperatura. Olha aí, meu povo. As escalas Celsius e Fahrenheit. A escala Celsius é aquela utilizada no Brasil. A escala Fahrenheit, Gabriel Fahrenheit, é aquela utilizada em países com língua inglesa. Na escala Celsius, adotam-se os valores de 0 e 100. 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de vaporização. É por isso que é Celsius, ou centesimal, ou centígrada, porque essa escala se divide em 100 partes iguais, ela vai de 0 até 100.
Agora, na escala Fahrenheit, adotam-se os valores que é 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit para os pontos de fusão do gelo e do vapor. Deixa eu explicar melhor. Quando a escala Celsius marca 0, a escala americana marca 32. Fica ligado. Quando a escala Celsius marcar 100, a escala americana marca 212. Então deve existir uma relação entre as escalas. É isso que nós vamos mostrar agora. A relação que existe entre a escala C, que é Celsius, e entre a escala F, que é Fahrenheit, é essa que está na tela. C está para 5, aí tem θ está para 5, a temperatura em Celsius está para 5, assim como Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Isso é uma relação, meu povo, da temperatura. Grava isso, anota isso. C está para 5, F menos 32 está para 9. Qual é a relação da temperatura, professor? É a primeira. Já a segunda é uma variação de temperatura. Não esquece, gente, que temperatura é uma coisa, variação é outra. A temperatura é o estado térmico naquele instante. E a variação de temperatura é o que aconteceu durante o processo. É o que aconteceu de um processo para outro. Olha para mim. A temperatura passou de 20 para 50 graus Celsius. A temperatura passou de 20 para 50 graus Celsius. Quanto foi que variou? Se ela estava em 20 e passou para 50, variou quanto? 30 graus Celsius. Isso é a variação, que é o intervalo. Agora, as temperaturas iniciais são 20 e são 50 graus Celsius. Temperatura é uma coisa, variação é outra. Já a escala dos nobres, a escala do sistema internacional, porque aluno do segundo ano, você sabe que nós trabalhamos no SI, chamado Sistema Internacional de Unidades. É a unidade usada no maior chiquê, usada em todo o mundo. No sistema internacional, a temperatura é medida em Kelvin, que não é Kelvin Durânia, não é o Kelvin Durânia da música, não. Kelvin é o Lord Kelvin, foi o grande pesquisador que, através da sua temperatura, estudou a revolução de toda a termodinâmica. É o Lord Kelvin. A escala absoluta Kelvin adota a origem no zero absoluto. O zero absoluto é uma temperatura, povo de Deus, tão baixa, zero absoluto chega a ser menos 273 graus Celsius negativo. A temperatura zero Kelvin é aquela que se encerra a agitação molecular, pedrifica e morre. Criogenia pura. Então, estado térmico em que cessaria a agitação térmica. Sua unidade é chamada de Kelvin, K, e tem extensão igual a dos graus Celsius. Olha na tela, meu povo. Graus Celsius vai de 0 até 100 graus Celsius. A escala de Kelvin vai de 273 até 373, mas tem a mesma variação. Fica ligado que 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Fica ligado que 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Me responda, meu povo, de 0 até 100, quanto é que variou? Muito bem, 100. E quanto é de 273 até 373? Muito bem, também 100. Então é por isso que a escala Celsius e a escala Kelvin, elas guardam a mesma variação. Olha a equação de conversão. Olha para a tela.
Se tu tiveres, olha o português de Luiz Fernando, ou então chefia Jaidete. Se tu tiveres, entendeu, Luiz? Entendeu, Jaidete? Se tu tiveres a temperatura em Celsius e somar com 273, tu tem a resposta em Kelvin. Então, se tu pega Celsius e soma 273, tem Kelvin. E eles guardam a mesma variação. Como assim, professor? Exemplo, a idade de Aninha, 27 anos. Imagina assim, 27 anos. Imagina 27 graus Celsius. Imagina uma temperatura de 27 graus Celsius. Equivale a quantos Kelvin? Se tem 27 graus Celsius, somo com 273, 300 Kelvin. Então, toda vez que tiver a temperatura em Celsius e somar com 273, tem em Kelvin. E a outra forma, meu povo, é a variação. Bora praticar? A teoria foi vista, agora vamos exercitar. Respira fundo, você é capaz, tamo junto e lembra que Deus ajuda, meu povo, a quem estuda. Firme e forte, guerreiros. Olha aí. Ao tomar a temperatura de uma criança que está febril. Olha o rostinho da criança, bem fofinha, que ela está com febre. Parece até que está com olhado. Essa criança está febril. A mãe dela pode ser assim, Jaidete, e pode ser Clarinha. Olha, está meio adoentada. Aí Jaidete foi medir a temperatura da filha dela. Pegou um termômetro, Jai, clínico, graduado, só que ela viajou para os Estados Unidos. Aí chefia trouxe um termômetro na escala americana, em Fahrenheit. Aí Jaidete observou que a temperatura que ela achou foi 101,3 graus Fahrenheit. Jaidete chique, vai para os Estados Unidos, faz várias compras e traz um termômetro para a Aninha, medido na escala Fahrenheit. A filhinha dela está com febre, mediu a temperatura e achou 101,3 graus Fahrenheit. E agora, qual é o valor da correspondente temperatura na escala Celsius? Deu para entender o enunciado, meu povo? Ele tem uma temperatura que está na escala Fahrenheit e ele quer passar para a escala Celsius. Aí tu vai fazer a seguinte relação. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Só que no lugar de F, que é Fahrenheit, tu coloca a temperatura da criança, que foi 101,3. Aí tu vai desenvolver os cálculos, vai organizar toda a tua vida matemática e vai ver que a temperatura da criança é 38,5 graus Celsius. Olha, Aninha, 38,5 graus Celsius é uma pontinha de quê? Febre. Vai tomar banho que isso aí vai passar. Então, 38,5 graus Celsius é o correspondente a 101,3 graus Fahrenheit. Muito bem. Agora, retome a situação descrita anterior. Após chefia medicar a filha dela, decorrido certo tempo, a mãe efetua uma nova medida de temperatura e nota que houve uma redução. A criança estava febril, a criança estava com febre, aí ela deu um medicamento e a temperatura baixou. A temperatura baixou, reduziu de 2,7 graus Fahrenheit. Então houve uma redução. Cuidado que agora não é temperatura, é variação da temperatura. 5 minutes. Qual é a correspondente redução na escala Celsius? Fica ligado agora que é variação da temperatura, que é delta. A variação de temperatura está para 5, a variação de Fahrenheit está para 9. No lugar de Fahrenheit, coloca 2,7. 2,7 dividido por 9 dá 0,3. 0,3 vezes 5 é 1,5. Ei, Nogueira, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma redução de 2,7 na escala Fahrenheit vai corresponder a uma redução de 1,5 na escala Celsius. É o correspondente das temperaturas. Meu povo,
Preste atenção, desculpa. Veja como é fácil. Easy, easy, easy. O astrônomo sueco Andreas Celsius, para calibrar sua escala termométrica, adotou os 2 pontos fixos como sendo os pontos de fusão e os pontos de ebulição da água na pressão de 1 atm. Para as mesmas condições, o alemão, Celsius é sueco e Gabriel Fahrenheit é alemão. Daniel Fahrenheit adotou os seguintes valores. Vamos entender? Ele está dizendo, meu povo, olha para mim. Celsius trabalhou com os valores 0 e 100. O ponto de fusão é 0 e o ponto de vaporização é 100. O que acontece com a escala americana, a escala de Daniel Fahrenheit? Ele saiu de quanto? 32 para 212. Alternativa A de amor. Como assim, professor? Olha a relação das escalas. Celsius é 0, Fahrenheit é 32. Celsius é 100, Fahrenheit 212. Os correspondentes de suas temperaturas. Enquanto na escala Celsius nós temos 100 partes iguais, na escala americana, meu povo, nós temos 180. Então existe uma relação entre essas duas temperaturas. Muito bem. Olha o desafio Nogueira ficando para casa. Tu vai anotar e próxima aula vamos responder. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro graduado na escala Fahrenheit, estão em equilíbrio térmico com um certo líquido, a mesma temperatura. A temperatura indicada pelo termômetro graduado na escala Fahrenheit é dada por um número igual ao dobro. É o dobro daquele indicado na escala Celsius. Ou seja, se a escala Celsius assinalar X, a escala Fahrenheit assinala 2x. Se a escala Celsius acusa 10, a escala Fahrenheit acusará 20, porque a escala americana ela é maior do que a escala Celsius. A pergunta que não quer calar: qual é a temperatura na escala Celsius? Olha o desafio, meu povo. Eu tenho um termômetro na escala Fahrenheit, na escala Celsius. A escala Fahrenheit é o dobro da indicação da escala Celsius. A perguntinha que não quer calar: qual a temperatura na escala Celsius? Essa é uma atividade que vai ficar homework, que vai ficar para casa. Nas outras aulas, nós vamos resolver. Usa a equação, olha o spoiler. C está para 5, igual F menos 32 está para 9. Olha o spoiler. No lugar de C, tu coloca X. E no lugar de F, tu coloca 2x. E você vai descobrir o x da questão, literalmente, numa proporção, aplicando meios e extremos. Aplica meios e extremos e você vai descobrir qual é o valor da temperatura assinalada na escala Celsius, que é o x. Se ele pedisse na escala Fahrenheit, ele pediria 2x. Então fica ligado que o tema de hoje, meu povo, foi com relação à termometria. O que é que a termometria faz? É a parte da termologia que estuda a medida da temperatura, a medida da agitação térmica. Metria vem de medida e termo de temperatura. Valeu, povo de Deus! Até a próxima, gente! Fica com Deus!